Eu convido os irmãos a juntos abrirmos a palavra do Senhor exatamente em 2 Samuel. Nós estamos na leitura bíblica diária, iniciando na próxima segunda-feira o livro de 2 Samuel. E se o Senhor nos permitir, andaremos com muita calma e veremos toda a vida restante deste grande homem de Deus chamado Davi. Em 2 Samuel, capítulo de número 5, diz exatamente assim. Obrigado, meu irmão. Deus recompense. Muito obrigado. Segundo Samuel capítulo 5, diz assim, no versículo de número 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Versículo de número 6 diz: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém 33 anos sobre todo Israel e Judá. Eu sei perfeitamente que quando nós olhamos para a vida de Davi, ela é constituída de 3 grandes momentos, ou 3 grandes partes. Você tem o querido Davi, menino, filho, pastor, obediente, sujeito a seu pai, cuidando de todas as ovelhas e rebanhos do seu pai. Depois, num segundo momento, você tem Davi, militar, grande general de Saul, talvez o maior de todos, e obviamente com conquistas inigualáveis. Posteriormente, você tem Davi como grande rei de Israel. E como rei de Israel, ele tem sua vida na soma completa, total de 70 anos. Minha esposa conversava comigo e dizia: poxa, ele não viveu tanto. Mas para os padrões da época, em que a vida era ali 50, 60, 70, foi até razoável. E Davi, aos 70 anos, ele falece. Chega ao trono aos 30 anos. E ele tem 40 anos de reinado. A Bíblia é silente no tocante à primeira fase e no tocante à segunda fase. Principalmente a época militar, em que ele foi duramente perseguido. Eu quero essa noite com os irmãos meditar um pouco sobre a possibilidade desses 2 tempos na vida de Davi e talvez a possibilidade de encontrá-los biblicamente e verificar o que isso significa para o meu coração e para o seu coração. Eu preciso que os irmãos atentem em alguns slides que preparei, coisa bem rápida e simples, para que possamos visualmente entender algumas coisas e a partir daí partir para uma compreensão muito mais profunda daquilo que o Senhor quer em nossa vida. Fases da vida de Davi. Sim, a primeira fase é de pastor, ladeando as ovelhas, cuidando das ovelhas, protegendo-as de animais ferozes como ursos e leões. Davi, ele tem nessa primeira fase o seu momento áureo exatamente com esta
Figuração. Você se lembra que momento foi esse? Você se lembra que Deus olha para Samuel e diz: eu não aguento mais Saul. Até quando vai ter misericórdia dele? Vai e unge. E eu vou te dizer a quem tu vais ungir. Em Belém, um dos filhos de Jessé, porque tenho escolhido um novo rei. É interessante que, nesse momento, se você se recorda quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel diz: olha, eu vim aqui e eu quero os seus filhos. Quero ver cada um dos seus filhos. E a palavra de Deus diz que passou um por um. Primeiro Eliabe, muito grande, muito forte, muito bonito. E Samuel olha e diz: é esse. E Deus diz: ó, meu amigo, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Não é esse. Tem um segundo, passa o segundo. Tem o terceiro, passa o terceiro. Tem mais algum? Tem um quarto. Natanael, passou o quarto, não é esse. Quinto, Ratai, não é esse. Aí chegou no sexto, vem cá, e aí? Acabou todo mundo? Ah, tem, não está aqui em casa, está lá no campo, o menor da tropa, a raspa do tacho. Aí mandou chamar quem? Mandou chamar Davi. E Deus disse: é esse. E aí vem todo aquele quadro anterior, e Davi é ungido. Agora é óbvio, depois a gente discute isso, não há necessidade agora. Lá em 2 Crônicas, se fala de talvez um oitavo filho, Eliú, que inclusive ficou como grande general de Davi sob essa tribo. E alguns dizem que Eliú não existiu, na verdade era Eliabe. Aí é uma discussão se tiveram 7 ou 8 filhos e se Davi foi o 7º ou 8º. Mas nesse momento e nessa pregação não é a hora de discutirmos isso. Depois a gente abre a palavra do Senhor e conversa com você sobre isso. O interessante é que depois que ele é ungido, ele chega na sua segunda fase da vida. O rei fica sabendo que existe alguém que toca muito bem em Israel, e esse alguém que toca muito bem ainda era usado por Deus para acalmar pessoas que estavam dominadas por espíritos malignos. E Davi passa a ser simplesmente um dos principais músicos ali no reino de Saul. Olha que interessante, né? Ele começa a conviver no reino de Saul. A vida dele fica entre Belém e Gibeá, onde Saul vive, Belém de onde vem, até que um dia os irmãos se lembram desta querida figura e da história que está por trás. Óbvio que sim, né? Ele desce um dia para ver seus irmãos, e ao descer para ver seus irmãos, tinha alguém simplesmente agredindo o povo de Deus com palavras. E ele diz: não, eu vou para cima, pode deixar. E o resultado dessa luta todos nós conhecemos. Ele mata, e ele despedaça, ele tira a cabeça e ainda fica com armamento. Ninguém se preocupe, as crianças estão lá em cima. Amém? Então não há problemas com a figura. A partir daí, ele se torna o grande general de Saul. O problema é que as conquistas dele são tão enormes que as mulheres, como eu já falei, ao invés de ficarem caladas, começam a cantar na rua. Saul feriu milhares, Davi dezenas de milhares. Aí complica. Aí o rei se enche de ciúmes, e a partir desse momento, olha para Davi diferente. E Davi passa a ser um fugitivo. Sendo fugitivo, o rei tenta matá-lo, no mínimo 7 vezes. Tinha gente que já falou sobre as 7 vidas dele, 7 vidas de Davi, né? E todos nós sabemos que foram momentos angustiosos. Davi simplesmente, ele passa por toda uma vida de fuga de Saul.
né? Todos esses momentos, ele teve Saul nas mãos, mas ele não matou. E Davi finalmente diz: eu vou fugir para Gate. Eu sei perfeitamente que você nas quartas-feiras acompanhou comigo, e toda essa trajetória, irmãos, é simplesmente 15 pontos, que Davi fica como pequeno gato, fugindo do grande cão, chamado Saul. E é interessante que tudo começa lá em cima, né? De Gibeá, ele vai e foge para Ramá, depois para Nod, depois ele tem que fugir para a terra dos filisteus, aí depois ele vai para a caverna de Adulão, aí depois ele tem que fugir lá do outro lado, olha lá, ó, lá para Mispa, para deixar sua família. Aí ficam sabendo que simplesmente atacaram Keila, e aí, por ordem do grande profeta de Deus, ele vai salvar Keila, e ele vai lá do outro lado, salva Keila. Aí ele pensa que pode ficar em Keila, aí Deus diz: ó, vão te entregar aqui para Saul, e ele tem que fugir de novo. Ele vai para Zif, e em Zif os zifeus sobem e vão entregar Davi lá para Saul, lá em cima, e ele fugindo de canto em canto, até chegar em Engate. Ali Deus deu 2 oportunidades para ele matar Saul, e ele não mata Saul, até que simplesmente ele sai dali, e ele vai habitar lá naquele canto, ali ó, lá em Ziglag, simplesmente servindo aos seus inimigos, os terríveis filisteus. Mas o Senhor dele teve misericórdia, e o Senhor o retirou daí, e o trouxe de volta depois da morte de Saul. E aí é que entra esse texto aqui, e simplesmente ele, em primeiro lugar, é chamado para ser rei em Jerusalém, para depois ser rei, na verdade Hebron, né? Para depois ser rei sobre todo o Israel, e ele reinar durante 40 anos. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos, aí está de onde eu tirei o mapa. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos é o seguinte: se Davi teve um tempo completo de vida de 70 anos, raciocine comigo. E se o período de reinado dele foi a partir dos 30 anos, como lemos no texto, então ele fica 40 anos reinando. E até os 30, como é que foi essa divisão aqui, irmãos? Por quanto tempo ele ficou sendo perseguido? E por quanto tempo ele ficou como pastor? Por quanto tempo ele fica perseguido? Por quanto tempo ele fica como pastor? As datas são interessantes porque você precisa de 2 dados. Em primeiro lugar, se você pegar agora a sua Bíblia em Números capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, nós temos um texto que é fundamental para saber sobre as demais datas da vida de Davi. Uai, pastor, mas o texto não tem nada a ver com Davi. O texto diz que quem tivesse 20 anos era para ser separado para servir no exército. Para servir aonde? No exército. Grave. Quantos anos? 20 anos. Eu era separado de casa e eu tinha que servir aonde? No exército. Gravou isso? Certinho? É fundamental. Segundo texto é esse aqui, ó. É o texto que fala dos irmãos de Davi que estavam servindo no exército, quando Golias veio e simplesmente tentou tripudiar do povo de Deus. E no exército, segundo esse texto, estava servindo Eliabe, estava servindo Abinadab, estava servindo Samá. Tanto é que o pai manda Davi ir levar bolos, comida
aos seus 3 o quê? Irmãos. O que significa? Significa que o quarto, que é Natanael, não estava servindo. Então Natanael não tinha 20 anos. O quinto não estava servindo. O quinto não tinha 20 anos. O sexto não estava servindo. E nem o sétimo. Cálculo quase que aproximado. Se Natanael não estava servindo, Natanael tinha no máximo quantos anos? Radai tinha quantos? Asdom. E Davi? Então Davi, quando sobe para simplesmente levar para os seus irmãos, e ouve Golias gritando, ele tinha entre 16 e o quê? 17 anos. A maioria dos intérpretes dizem que ele tinha 17 anos. E quando ele escuta o gigante afrontando, ele diz: quem é esse incircunciso? Eu vou lá e eu mato. Eu já tenho costume. Pode ficar tranquilo, já matei leão que veio para cima das ovelhas de papai. E um urso, coitado, que passou desavisado também, passei nele o cerol. Pode ficar tranquilo. Esse incircunciso é um nada. Um guri de quantos anos? Ou 16. Ou 17 anos. Aí um guri como esse, deixa eu passar aqui rapidinho. Um guri como esse, simplesmente, ele tem então o seu período de pastor até os 17, porque com 17 ele mata Golias. Na pior das hipóteses, 17 anos ele mata Golias. Vamos lá. Aí, você se lembra que Saul não deixou ele mais voltar para casa, e simplesmente Saul o tomou e disse: agora você fica comigo. E a Bíblia disse que ele ia lutando as batalhas de Saul, e simplesmente Deus ia engrandecendo. Escute, de 17 para 30, porque ele chegou a rei com quantos anos? São quantos anos? 13. De 17 para 30, o período em que ele foi militar e perseguido é de 10 a 13 anos. Por que eu digo de 10 a 13 anos? Porque no início ele não era perseguido. Dilene, no início ele era mais um dos generais de Saul. No início ele saía, no início ele vencia, no início ele combatia, no início ele era aquele grande general. Mas à medida que o tempo vai passando e que ele vai tomando proporções enormes, e Saul não consegue conviver com isso, e Saul começa a querer matá-lo. Daí todos aqueles estudos na quarta, em que nós vimos passo a passo Saul caçando Davi, o Senhor livrando. Escute, então talvez um período de 3 anos ele tenha servido, por um período de 3 anos talvez, ele tenha tido um casamento com Mical, ele tenha vivido com sua esposa, comido junto com o rei. Mas depois disso, inelutavelmente Davi passa 10 anos em desespero, 10 anos sendo perseguido, 10 anos sendo alvo de caça, para você chegar ao ponto de simplesmente servir o povo inimigo filisteu. Você obviamente está desesperado, absolutamente desesperado. Então o período em que ele fica fugindo, aquele mapa que nós estudamos, esse período aqui, é exatamente, esse período todo aqui, dura 10 anos, ele se escondendo em cavernas, ele bebendo água quando dá, ele tendo comida quando pode. Aí na caverna de Adulão, ele consegue formar um exército.
E mesmo assim um exército não para arrebentar Saul, é para proteger Israel. E ele protege Israel durante 10 anos fugindo, ao bom estilo Robin Hood, entendeu? Fugindo. 10 longos anos. Pode tirar meu filho, volte agora para mim. Chegamos aonde eu queria chegar. Você entendeu direitinho os cálculos? Você compreendeu e conseguiu andar na Bíblia comigo? Então escute agora o que diz o querido Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que eu possa contar. Escute. Foram os 10 anos mais assoladores da vida desse homem. E o pior é que o único motivo pelo qual ele simplesmente era objeto de perseguição é porque ele existia. O fato dele existir gera toda essa perseguição, toda essa angústia, toda essa dor. Ele não levanta uma única unha contra seu perseguidor. Ele não o trata como merecia ser tratado. A dignidade de Davi é tão incontestável até este momento, que o próprio Saul, da última vez que Davi o deixa viver, ele diz: meu filho, eu sei que tu serás rei sobre todo Israel, e que o Senhor deu a ti o trono, e que tu serás grande e forte, reinará eternamente. Sei que tua descendência virá, só peço misericórdia para com a minha descendência, porque eu joguei fora absolutamente tudo que Deus me deu. E aí eu paro e penso, irmãos, no seguinte aspecto. São 10 anos de dor. São 10 anos de extremo sofrimento. São 10 anos de angústia acumulada. São 10 anos de sono interrompido pelo medo simples de um cantar de um pássaro. Porque quem está fugindo, o simples assoprar do vento, farfalhar de uma relva, lhe faz acordar, sem ter dolo e sem ter culpa. E aí de repente, de maneira absolutamente fantástica,
Deus troca a vida desse menino como que por um passe de mágica. Deus retira de diante desse menino absolutamente tudo e o coloca num trono. E dá a ele 4 vezes mais. Se são 10 anos correndo, são 40 anos agora, em paz. Se são 10 anos correndo, não sabendo se tinham o que comer e o que não comer, agora são 40 anos de muita comida, de muita fartura. Se são 10 anos de absoluta solidão, de absoluta dor, de absoluto engasgo da própria alma e existência, agora são 40 anos, com muita gente do lado, com muita companhia, com esposa, com filhos, com alegria, com felicidade. É interessante, irmãos, exatamente a vida de Davi, porque se esse menino tivesse pecado, e tivesse recebendo pelo seu pecado, ótimo. Está correndo de Saul, saiu, foi para a caverna de Adulão, saiu, tem que se esconder, tem que correr, tem que quase morrer. Gente, se ele tivesse pecado, ótimo, estava recebendo aquilo que pediu, mas não pecou, não transgrediu, não buscou o mal, não passou por cima, não matou, não se vingou, irou-se e foi absolutamente apaziguado por Deus. Quando a gente olha a vida de Davi nesses 10 anos, é mais ou menos assim, são 10 anos que ele diz, porque talvez eu tenha deixado as malhadas de papai, porque de alguma forma eu entrei nisso aqui. Talvez ele tinha durante muitas noites sentido saudade de sua época de pastor, mas como nós vimos a cada quarta-feira, ele estava com muita calma, sendo preparado e forjado por Deus para agora ser rei, e um grande rei, e talvez o maior rei. Escute, os momentos mais delicados e difíceis da minha vida e da tua vida, eles têm 2 razões de ser. Segundo Tiago, irmão de Jesus, que escreve o próprio livro Tiago, pode vir ou porque nós provocamos em razão do nosso pecado, e aí Tiago diz, vai se arrepender. Ou pode vir de forma inexplicável. Você não passou a perna em ninguém, você não arrebentou ninguém, você não adulterou, você não jogou teu casamento fora, você não fez nada, mas está dando tudo errado. E aí quando esse tipo de coisa acontece, é porque há alguma coisa de Deus ali sendo gerada. Aguentar 1 ano vai, aguentar 2 já fica difícil, 3, mas vem cá, o que eu fiz? 4, meu Deus do céu, o que está acontecendo? 5, 10 anos, 10 anos, o que está acontecendo? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A sensação dele era: tirou-me de um lago horrível, charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou meus passos. A sensação aqui é:
de que tudo é um passo simples para se dar ao abismo, a queda, a morte. Mas o Senhor sabe o momento certo de colocar seus servos sobre a rocha. É interessante que Davi podia às vezes pensar: eu vou morrer, ele vai me pegar. Mas ao mesmo tempo Deus sempre mandava alguém para lembrar a Davi: eu te escolhi e você vai ser rei. Eu te escolhi e você vai governar meu povo. Vou te botar por cabeça do meu povo. E é muito interessante o fato de que, de forma muito consciente, ele vai aguardando, ele vai esperando, ele vai aguardando, ele vai esperando, mas a vida vai passando, os anos vão passando, as dificuldades vão aumentando, o inimigo parece que crescia cada vez mais. Davi não conseguia fugir para canto nenhum, tinha sempre um X9 entregando o pobre coitado para Saul, e lá vinha Saul exatamente para onde ele estava. Mas a cada ingresso novo do rei que o tentava matar, Deus concedia um livramento extraordinário. Deus levou 10 anos para fazer de Davi um grande rei. Quantos anos Deus precisará trabalhar na minha vida e na tua vida? Quanto tempo mais ainda o oleiro precisará nos amassar, para nos refazer, para nos colocar como Ele quer, para nos fazer andar nos caminhos que Ele diz a nós antes, para nos fazer olhar com olhos dEle, falar aquilo que Ele quer que falemos, viver aquilo que Ele quer que vivemos, irmãos. É interessante que, sim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Só que a alegria de Davi veio 10 anos após. Mas quando veio, Deus deu a ele 40 anos para que ele pudesse se alegrar. Se ele soube usar ou não esses 40. É engraçado como Deus faz, né? Você se lembra de Abraão? Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Ele tinha 75 anos, se recorda? E Deus prometeu para ele que ele teria um filho, se ele fosse para a localidade que o Senhor assim designou. E demorou quantos anos para Abraão ter um filho? Se ele teve um filho aos 100 anos, 25 anos esperando. Mas a Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos. Deus deu 3 vezes mais para ele o tempo de alegria com Isaac do que literalmente o tempo que ele esperou. O que o Senhor tem prometido para você? O que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor tem te dito que ia fazer? E literalmente o tempo está passando, não é verdade? E não está acontecendo nada. E você está orando, você está buscando,
Você está dizendo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, é a tua promessa. Eu sei que é a tua promessa agora por Cristo. Que tenha sido o Senhor que tenha falado na tua vida. Porque se foi o Senhor, Ele vai cumprir. Se não foi, não vai cumprir. Escute. Eu estou aqui em nome do Senhor essa noite dizendo: não abre mão. Não joga tudo fora, não. Não saia da presença do Senhor. Não diga que nada mais vale. Não diga para si mesmo: eu não quero nada mais. Não vai acontecer. Não vai vir. Não vai se realizar. Não vai produzir. Porque o Senhor prova a quem ama. O que Deus tem para cada um de nós pode ser tão alto, tão elevado, que ainda talvez não estejamos à altura e Ele esteja nos preparando para aquilo que Ele quer nos dar. E se isso for demorar 10 anos, como demorou com Davi, se isso for demorar 25 anos, como demorou com Abraão, que demore. O importante é eu e você não sairmos da presença dEle. Porque quando chegar, quando vier, quando Ele colocar em minha mão e nas tuas mãos aquilo que Ele prometeu, quando se materializar exatamente tudo aquilo que Ele disse que vai fazer em minha vida e na tua vida, o tempo de felicidade, o tempo de gozo, o tempo de graça é infinitamente superior ao tempo de dor, ao tempo de sofrimento, ao tempo de choro. E nós vamos ter a alegria de dizer: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado conosco, porque eu creio piamente que Davi, depois que se torna rei, e vamos estudar isso agora em 2 Samuel, quando ele se torna rei, eu creio piamente que as decisões que ele começa a tomar, principalmente nos primeiros 20 anos da vida dele, são decisões muito sábias. Depois ele estraga tudo, né? Depois ele só faz lambança. Mas nos primeiros 20 anos de reinado dele, são decisões sábias, são decisões em que ele olha para trás e ele diz: agora eu entendi, porque eu tive que fugir para a caverna de Adulão. Agora eu entendi, porque eu tive que passar alguns dias ali em Keila. Agora eu entendi, porque eu tive que passar em Zif. Agora eu entendi, porque eu tive que deixar a família em Moabe. Agora eu entendi. Você vai entender absolutamente tudo pelo que está passando hoje, se não abrir mão da firmeza espiritual, se não abrir mão da palavra, se não abrir mão da presença de Deus, se não abrir mão da oração, se não abrir mão do jejum, se não abrir mão de tudo aquilo que Deus está te concedendo. Firme, porque o Senhor não mais se demorará a nosso favor. Firme. Há um hino do conjunto Voz da Verdade que ele diz: nunca vi uma noite poder impedir o raiar do sol, com ele toda a esperança, toda a alegria. É verdade, não há ferrolhos, não há portas, não há dificuldades. Ele é Senhor, na hora que Ele quer, Ele tira 2 milhões de indivíduos de um local chamado o maior império de todos os tempos da antiguidade tardia, e retira com mão forte, e faz andar por todo um deserto, e faz chegar em terra prometida. Na hora que Ele se manifesta, ninguém impede. Simples.
Está muito difícil hoje, não está? Tá, eu sei. A pressão é muito grande, sim, eu sei. As dificuldades são enormes, sim, eu sei. O momento não é favorável, sim, eu sei. Firme. Porque Ele se levantará. Ele está conosco. E você ainda vai dizer como Davi: eu quisera contar todas as tuas maravilhas, ó Deus, mas elas são maravilhas. E aí a mente humana, limitada, querendo contar maravilhas sobre o infinito, e o fantástico, e o ilimitado, e o Senhor, e o extraordinário, a mente humana não consegue. É interessante que o apóstolo Paulo, ele olha para a nossa vida e ele diz: olha, o que vocês passam aqui é momentânea e leve tribulação. Não tem como se comparar a tudo aquilo que está preparado a cada um de vós. Escute, o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso Deus. Está terminando. Firme. Não vende a alma, não vende os valores, não vende absolutamente nada. Crê no Senhor, porque além de aqui ainda sermos abençoados, nós chegaremos no céu e nós vamos dizer: valeu a pena. Abra comigo no Salmo 40, para que possamos encerrar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, palavra de acalanto, palavra de felicidade, palavra de alegria. Sim, Senhor, nós sabemos que as dificuldades estão para nos forjar. Senhor, nós te louvaremos sim, lá na frente. E entenderemos todo o teu propósito, toda a tua finalidade, todos os teus desejos. Senhor, nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder, cremos no teu amor, cremos na tua graça. Então, Senhor, continua a conduzir-nos para a vida eterna, vida que vem de ti, vida que brota de ti, vida, Senhor, que vem da tua palavra e da tua presença. Senhor, eu te peço, ó Pai, pegue meus amados irmãos e fortaleça cada um. Que nenhum, Senhor, neste momento tão importante, abra mão da fidelidade, abra mão, Senhor, de te servir.
Senhor, os dias são maus, os momentos são maus, mas Tu és Deus de graça e de misericórdia e de bondade. E lá na frente, ó Deus, há muito, 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 muito para a nossa vida, de bênção, de graça e de misericórdia. É o que nós te pedimos, e desde já gratos, ó Deus, te louvamos. Amém e amém. Glória.